nação corintiana, que é o Rocorinha, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar de Bruno Mendes. Bom, o jogador, todo mundo sabe que ele está sendo cobiçado, né? O Corinthians não consegue entrar em um acordo. Fez aí uma oferta para ele permanecer no clube, só que ele não responde, os empresários também não respondem. E aí a situação piora, né? Porque além deles não responderem, ainda tem mais 4 clubes interessados no futebol dele. E aí o Corinthians é a quinta opção com o melhor salário para o jogador. Então eu vou colocar em ordem. O primeiro, o Flamengo. O Flamengo tá dando muito dinheiro para ele, acertar com ele. Logo em seguida vem o Atlético Mineiro. Aí depois vem o Grêmio e depois vem o Internacional. E em quinta opção vem o Corinthians. Então é assim, o Corinthians vai ter que, para ter o atleta, esse atleta permanecer, vai ter que melhorar muito a oferta, porque ele, principalmente os dois, Flamengo e Atlético Mineiro, estão dando bastante. Aumentou bem o salário dele para poder contratá-lo. Então, e assim ele vai sair de graça. Eu acho que o Corinthians, sinceramente, teria pagar tudo que tem que pagar do que comprar um outro zagueiro ou tentar achar um outro zagueiro, porque a gente, querendo ou não, investiu 18 milhões. Segundo, ele é novo, então é assim, o Corinthians não vai encontrar um zagueiro agora novo por esse salário, porque assim, ele já é do Corinthians. E entre perder e ainda ter que gastar, prefiro ficar com ele. Aumenta o salário dele aí e fazer o quê? Aceita o que ele quer. Já fez a porcaria, então. Mas enfim, aí tirando esse assunto, ele próprio, Bruno Mendes, ele foi convocado pela seleção do Uruguai. E ele simplesmente agora, dia 21/6, a gente vai ter o clássico contra o Santos lá na Vila Belmiro. E a chance dele não jogar é grande também. Então a gente vai ficar um jogo só, porque é data FIFA, é um amistoso lá do Uruguai, então tem que acatar, não tem jeito. Mas assim, ele também, se ele ficar no banco de reservas lá ou não jogar, simplesmente ele tá apto, se ele voltar a tempo, de jogar o clássico de boa. Aí, tirando essa parte, a Copa do Brasil. Bom, todo mundo sabe os classificados, né? Corinthians se classificou daquele jeito lá que todo corintiano adora e tal. E sobrou os 8 times. Então, o América Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. Então, são esses 8, né, os classificados. A próxima fase vai ganhar mais 9 milhões se passar. Então, é muito bom. Seria muito bom o Corinthians passar ainda na próxima fase e até o final e ganhar, né? Mas enfim, a gente já ganha uma baita de uma grana passando a outra fase. Então, o sorteio vai ser nessa terça-feira agora, da semana que vem. Na terça-feira, 1h da tarde. E o primeiro jogo de ida vai ser 5/7. Vai ser em julho, primeiro jogo de ida. Já o segundo vai ser 12/13, as datas. Então, até lá, dá para, querendo ou não, até inscrever aí algum contratado do Corinthians, né? Mas enfim, bom, vamos falar sobre o jogo de hoje. Hoje vai ter jogo, né, contra o América Mineiro lá em Minas, e o Corinthians deve poupar alguns jogadores, né? Normal. Então é assim, o Varanda, que é nosso, tá no América Mineiro. Ele não vai jogar por questões contratuais entre os dois clubes, né? Que o Corinthians geralmente, quando tem um atleta e empresta para um outro time, e quando joga com ele, o atleta acaba não jogando justamente por essa questão, por ser ainda do Corinthians. Mas enfim,
ele não joga. Ele estava sendo até bem aproveitado pelo Mancini. O Gil também não joga por ter recebido o 3º cartão amarelo. A novidade que está indo lá é o Renato. O Renato, ele foi contratado do Corinthians em 2019. Ele é garoto, né? E ele tinha, na época, ele tinha sido contratado para o Sub-15. Aí ele subiu, né? Um tempo depois, foi para o Sub-17. Aí em 2021, o Murilo foi pro profissional, né? Veio pro profissional. E o próprio Renato, ele subiu pro Sub-20 para ficar na vaga. Assim, ele foi promovido justamente para titularidade por causa do Murilo que subiu. Então, assim, ele tem desempenhado ele teve assim um desempenho muito bom no Sub-20, tanto que atualmente ele fez o que foi 12 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Então assim, o zagueiro é bom, né? E eu já vi alguns jogos dele, ele tem futuro. Agora é só colocar ele para colocar assim, ficar colocando ele em alguns jogos, né? Mas vamos torcer que dê tudo certo. Então tem os relacionados, né, que eles já tinham dito ontem, e então a gente vai lá para Minas com Cássio, Matheus Donelli e Carlos Miguel. Laterais: Fagner, Fábio Santos, Matheus Bidu e Rafael Ramos. Zagueiros: Renato, né, que eu acabei de mencionar, Murilo, Bruno Mendes e Caetano. Os volantes: Fausto Vera, Rony e Maicon. Meio campo: Juliano, Matheus Araújo, Renato Augusto, Juan Oliveira. Aí vem os atacantes: Pedro, Romero, Roger Guedes, Barleta, Felipe Augusto, Wesley, Yuri Alberto e Adson. Bom, é basicamente isso. E o possível time que pode entrar em campo, justamente porque eu creio que ele deva poupar, né, o Vanderlei, por causa, assim, querendo ou não, a gente vai pegar na quarta-feira o Del Valle lá, então a gente tem que poupar, não tem jeito. Então a gente vai de Cássio, vai de Caetano, né, no lugar basicamente do Gil, e o Murilo não vai, ele vai descansar. Então Bruno Mendes, Caetano, Bruno Mendes, Fagner, Fábio Santos, Fausto Vera, Maicon, né, os dois de volante. Aí vem no meio Matheus Araújo, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Corinthians! E a gente vai basicamente atualizar sobre as contratações, né? Assim, basicamente, o Matheus Matias está contratado. Basta só realmente assinar. Até jornais lá da Argentina já tá falando que tá fechado e tal. Basta realmente só ele assinar e fazer o exame médico também, né? Vai que de repente tem alguma coisa ou algo do tipo. Tomara que não, que dê tudo certo e ele venha. Mas tem que fazer o exame médico, né? Pra ver se o jogador tá em plenas condições. Matias, tem o Gustavo Cuéllar, né? Que o Corinthians quer comprar de qualquer jeito, não quer empréstimo, e assim, já acertou as bases salariais normal com o atleta, e faltou o clube, tinha que chegar pelo menos perto, e o Corinthians chegou. Então assim, a chance é enorme também dele assinar. Então é assim, esses dois tá praticamente acertados, o Cuéllar e o Matheus Matias. Agora, o Lucas Veríssimo, o Corinthians desistiu. Aí você me pergunta por quê? Simplesmente o Duílio falou que não se encaixa com as características que o Vanderlei quer. Eu acho estranho isso, entendeu? Eu acho muito estranho. É duas ou uma. Ou o Corinthians tem um zagueiro bom, ou de repente o Bruno Mendes acaba não saindo. Só que assim,
ele também teria mostrado algum interesse ou algo do tipo para acabar respondendo a oferta que o Corinthians fez para ele permanecer. Então é assim, o Corinthians está uma bagunça. Então tem coisas que dá para entender e tem coisas que não dá para entender. Essa é uma das coisas que não dá para entender, é o que está acontecendo realmente. Mas enfim, e tem o Barleta também, né? O Corinthians contratou aí há pouco tempo, ele é novo, veio lá do São Bernardo e tal, fez um ótimo campeonato paulista, só que ele não tá tendo espaço no time. Então o Corinthians que pretende pegar ele e colocar em algum time de Série B, para ele pegar a minutagem, né? E querendo ou não, ele vai pegar mais experiência, e aí ele já volta muito mais experiente pro Corinthians, né? Seria assim, como ele não tá jogando, então eu acho certo mesmo emprestar. Emprestar para time da Série A. Bom, aí a gente vai reforçar o rival. Aí não é muito bom, porque ele tem futebol e ele joga bem. Então, certo é fazer isso mesmo, tá? Colocar ele aí no time de segunda e deixar ele jogar. E depois traz ele de volta, de repente se ele estourar lá, quem tem a ganhar é só o Corinthians mesmo, né? E tirando essa parte, tem uma parte que eu achei super, assim, interessante, né? E bacana do Vanderlei Luxemburgo, que ele simplesmente, alguns dias aí, lá no CT, Joaquim Grava, ele anda dormindo lá. Teve dias que ele não voltou para casa dele, ele simplesmente dormiu lá. Ele tá muito focado em fazer com que esse time jogue. E tanto é que assim, o Corinthians não tem funcionários noturnos para trabalhar, e o Duílio acabou fornecendo, fazendo com que alguns funcionários ficassem à noite lá para cuidar da parte alimentar dele. Então, assim, eu achei super bacana isso, né? Independente, isso é pouca coisa. Não é qualquer um que faz, não é qualquer técnico que faz, mas assim, mostra o quanto ele tá focado no Corinthians, né? E ele, assim, realmente dá para ver que ele quer fazer com que esse time jogue, né? E tá jogando. Então, assim, basicamente isso, as notícias de hoje. Eu dei essa atualizada. Bom, é isso. Bom, agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu! Fui!